Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um talk show da nossa sétima Conferência Global Parar. E dessa vez nós estamos aqui com uma presença ilustre, um convidado mais que honrado nosso aqui, o Dr. Dirceu. E nós vamos conversar agora sobre a segunda década de ação pelo trânsito. Nós tivemos a primeira década, estamos agora na segunda década de ação pelo trânsito. E eu gostaria de entender um pouco mais, né, com o Dr. Dirceu, acho que nada melhor do que ele, para contar para a gente um pouco mais sobre o que a gente pode fazer enquanto gestores, enquanto profissionais de frotas, para melhorar o quadro, a situação em que o Brasil se encontra, tendo em vista aí as estatísticas que nós temos aqui de acidentes de trânsito e sinistros, né? Então, Dr. Dirceu, seja muito bem-vindo ao nosso talk show de hoje, a gente fica muito feliz em ter o senhor aqui. O senhor gostaria, por favor, de contar um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, para a gente iniciar? Olha, é um prazer estar falando aí para a sétima Conferência Global, da qual sempre participei, né? Dizer que espero que essa conferência seja maior do que todas que já vi. Sempre foi conferências que trouxeram muita gente, que trouxeram muito conhecimento, gente muito importante falando coisas excelentes para um momento importante do crescimento do nosso conhecimento sobre gestão de frotas, sobre o motorista, sobre a saúde, sobre segurança, sobre fatores importantíssimos que nós sempre vimos nessas conferências. Então, espero que todos que estarão participando sejam muito felizes e tenham um conhecimento amplo sobre o assunto. Ótimo, doutor Dirceu, excelente. A gente fica mais que lisonjeado em ter o senhor aqui novamente. Só relembrando, o doutor Dirceu, ele é o diretor de comunicação e do Departamento de Medicina Ocupacional na Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. E, claro, vai trazer aqui o know-how dele hoje para a gente dialogar um pouco sobre essa questão da segunda década de ação pelo trânsito. Dr. Dirceu, se não me falha a memória, o Brasil ele ocupa hoje o quarto lugar em números, né, de mortes por acidentes no trânsito, isso a nível mundial, né? A gente vê que realmente é um número bastante agravante. Eu gostaria de saber, na opinião do senhor, como que as frotas, qual a participação que as frotas corporativas elas têm nesse número e o que pode ser feito em relação a isso? Olha, os gestores de frotas são responsáveis por uma gama de homens que estão no trânsito, dirigindo os veículos da empresa. Então, eu acho que a responsabilidade é muito grande. E nós precisamos fazer o gestor entender que existem comportamentos bastante irregulares no nosso trânsito. O nosso motorista sai para trabalhar, né, sofre o estresse, né, do trânsito, o estresse que traz de casa, das preocupações, o estresse físico, mental, social, que está presente, acompanha esse indivíduo e que o deixa estressado no trânsito. E, logicamente, que altera seu comportamento. E isso é muito perigoso no nosso trânsito. Nós temos que acrescentar que existe o que nós chamamos de masculinidade tóxica, que é um conjunto de imagens preconizadas que são nocivas à masculinidade e que reduz o tempo de vida do homem. Por incrível que pareça, são aquelas orientações, né, patriarcais, e mesmo da sociedade como um todo, como o homem é forte, o homem enfrenta riscos, o homem não tem medo, o homem é corajoso, não teme nada, né? E o comportamento desses homens também está presente, essa masculinidade tóxica, e que nós precisamos orientá-los, né, em termos de comportamento, porque o estresse pode levá-lo a uma condição anômala e, logicamente, consequências para ele, para o veículo e para terceiros que estão na via, né? Então, é importante que o nosso gestor
tenha feito em sua unidade palestras orientadoras sobre essa masculinidade tóxica, sobre a maneira de um indivíduo dominar esse estresse, a tensão, a ansiedade, a vontade de chegar rápido, de resolver o trabalho rapidamente, de retornar rapidamente. Ele precisa estar inteiro ao retorno do trabalho para que chegue à sua família de maneira íntegra, sem problemas, sem consequências, sem nenhum fato que possa comprometer a vida desse homem e dessa família. Ah, sim, excelente. Outra coisa importante é a gente mostrar para o nosso motorista que as mudanças são necessárias, que respeitar as regras de trânsito é uma necessidade, é uma obrigação. A redução de multas dentro da empresa é um momento de ele crescer na empresa, dele mostrar bom serviço, de não dar prejuízo à empresa e tampouco a perda do veículo, a batidas do veículo, a comprometimentos materiais que ele possa gerar para a empresa. Acho que isso seria um benefício muito grande e que ele poderia, o gestor poderia orientar e muito para que nós possamos, nessa década de 2020 a 2021 a 2030, nós reduzimos o número dos nossos acidentes, os nossos custos com SUS, com Previdência Social, com todos os gastos que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem dito em termos de valores, e vai aí em torno de 42 bilhões de reais. Realmente esses são números exorbitantes que são reflexos, né, diretos desses comportamentos. E foi muito interessante o senhor ter comentado sobre essa questão desse comportamento tóxico, né, porque hoje é quase que está se tornando, né, um verdadeiro zeitgeist, essa questão da gente rever os nossos comportamentos nesse sentido. E isso já faz, inclusive, um gancho com a segunda questão que eu gostaria de perguntar para o senhor, porque toda essa questão de trânsito em relação aos comportamentos, ela transita muito em volta dessa coisa de educação, né? O quanto que é importante a gente se pautar por isso, para que a gente consiga ressignificar, dar um novo rumo para as nossas ações, né? E, inclusive, já em entrevistas, a nossa Parar Review, né, a nossa revista impressa, o senhor tinha comentado uma vez sobre o nosso Código Brasileiro de Trânsito e como ele prevê a educação de trânsito desde lá da escola, né, que seja uma educação contínua e que não seja alguma coisa ali na vida da pessoa que seja um evento isolado, por exemplo, no teórico da autoescola, né? O senhor acha que medidas como essa, né, se levadas a sério, se implementadas de fato, o senhor acha que elas seriam importantes para a gente rever esses comportamentos tóxicos que a gente observa tanto no nosso dia a dia? Olha, a educação é a necessidade maior, né, para o nosso trânsito. Nós temos que entender que realmente a escolaridade, desde tenra idade até a universidade, é uma necessidade. É como nós vamos mudar o comportamento do homem, nós vamos mudar a cultura com relação à mobilidade. Nós não tememos, né, o veículo sobre rodas. É a máquina mais perigosa que nós colocamos nas ruas e que o homem muitas vezes não sabe respeitar esse perigo, esse risco de cometer transgressões. Então, aprendizado, né, dentro das escolas, né, dentro do curso secundário, dentro da física, da química, da biologia, aprender os fatores de risco, né, que levam o veículo a derrapar, a como tangenciar uma curva, o que é energia cinética, como essa energia cinética se propaga para o interior do veículo e é capaz de causar lesões tão graves e de levar o indivíduo a óbito. E
capacidade de absorção da máquina, que é frágil, ele entender que aquilo é lata. E o nossa montadora produz veículos frágeis, que não absorvem essa energia cinética, que propagam essa energia cinética para o interior do veículo. Dentro da química, sobre a produção de gases, vapores, poeiras que são eliminados por esse veículo. Né? Dentro da biologia, né? Os veículos que transportam aí o gado vivo, morto, a ave, que transportam o porco, né? O veículo que possa transmitir doenças como a gripe viária, a gripe aviária, a gripe suína, né? Doenças sérias que vão acontecer. E o indivíduo chegar aos 18 anos como um verdadeiro cidadão, né? Compenetrado do risco, sabendo das possibilidades, e fazer um curso de formação de condutores condizente. Ele hoje aprende a fazer o carro andar. Ele não aprende as adversidades que deveria encontrar no dia a dia, né? E como é deslizar, derrapar na rua. Como é que derrapa? Por que derrapa? Né? Capotar, né? Como é que você ultrapassa um veículo longo? Como é que você anda na rodovia, na chuva, na neblina? Né? Como é que você conduz o veículo a 80 km por hora e possa frear e desviar de um obstáculo que está à frente, que é um pedestre? Então, são conhecimentos que você precisa ter. Além disso, há necessidade de nós termos uma educação continuada. Eu fui formado num curso de formação de condutores, nunca mais retornei aos bancos da escola para ver as mudanças com relação às resoluções, com relação às leis, com relação à minha condução do veículo. Estou conduzindo o veículo de maneira correta? Eu preciso ter essa educação continuada permanentemente. E isso deve ser feito dentro das empresas. O gestor deve ser o responsável por observar os problemas relacionados à direção veicular, as incorreções e, logicamente, atualizar seus motoristas, né, com relação às resoluções, às leis, e, logicamente, nós temos motoristas bem formados, excelentes motoristas, fugindo daquilo que são os acidentes, que é o desrespeito, que é o uso da cidadania no trânsito, evitando as agressões, os xingamentos, as agressões até com mortes no trânsito. Dessa maneira, nós estaremos tendo o trânsito que desejamos, o trânsito para a década de 2021 a 2030. Excelente, doutor Dirceu, muito bom. Nós estamos chegando aqui ao nosso minuto final do nosso talk show e eu gostaria de saber se o senhor tem mais algum conselho, alguma recomendação para os gestores que estão acompanhando a gente para que essa década seja uma década de sucesso. Precisamos de tudo isso, né? E muito mais, né? Mas juntar tudo isso e colocar na cabeça do motorista muitas vezes se torna difícil pela incompreensão, por achar que não é tudo isso, mas é necessário que a gente refaça a todo momento o condicionamento desse homem com relação à segurança, pensar no bem-estar físico, mental, social desse indivíduo e, logicamente, o acidente zero tem que acontecer dentro da nossa empresa. É isso que o gestor precisa para ter tranquilidade no seu trabalho e, logicamente, elogios de toda a equipe. Muito bom, doutor Dirceu. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui na nossa 7ª Conferência Global Parar, que é um contato que a gente tem já de longa data. O nosso talk show vai ficando por aqui. Até mais, gente!